Well, today we have another very beautiful coincidence. Hoje nós temos novamente uma linda coincidência. But rather, for a Christian, it is God's providence. Ou melhor, para nós cristãos, é providência de Deus. Because today is the feast of our guardian angels. Porque hoje é a festa do anjo da guarda. And here again, I would like to remember to my mind E eu novamente lembrei na minha mente of one of the devotions my mother taught me when I was a child. uma das devoções que minha mãe me ensinou quando eu era criança. I'm sorry for quoting my mother so very often. Eu me desculpo, peço desculpas por me referir à minha mãe com tanta frequência. Is a prayer to one's guardian angel. É a oração do anjo da guarda. In English, it is a beautiful 4-line poetical prayer. Em inglês, é uma linda oração de 4 linhas. And maybe it was that prayer that I used to say every night before I went to bed. E era a oração que eu costumava dizer todas as noites ao ir me deitar. That brought the protection and the guidance of my guardian angel so close to me. Essa oração com certeza que trouxe a proteção do anjo da guarda para a minha vida de uma maneira tão próxima. But since I spoke on today's gospel yesterday, E como eu falei no evangelho de hoje, já falei ontem, I will not give a homily on the liturgy of today. então não vou fazer uma homilia especificamente sobre a liturgia de hoje, But I would rather continue with the program of these 3 days, mas vou continuar com a programação desses 3 dias, which is a program on inner healing. e é um retiro de cura interior. And we began this today by speaking about how to pray and how to receive inner healing. E nós começamos hoje falando sobre como rezar e como receber cura interior. Didn't I make you aware that we can pray for inner healing above all during the Eucharist? E nós falamos que nós podemos rezar por cura interior acima de tudo durante a missa. Because all the sacraments are sacraments of healing. Porque todos os sacramentos são sacramentos de cura. In a special way, the sacrament of anointing is a sacrament of physical healing. Especialmente o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura física. The sacrament of reconciliation is a sacrament of spiritual healing. O sacramento da confissão é um sacramento de cura espiritual. And the Eucharist could be called the sacrament of deep inner healing. E o sacramento da Eucaristia pode ser chamado do sacramento de profunda cura interior. And for us in our Catholic tradition, Portanto, para nós, na tradição católica, the greatest prayer for every type of healing, a grande oração para todos os tipos de cura, I would even say the prayer for healing, eu até diria a oração de cura, is the Eucharist. é a Santa Missa. And if you were to see every sentence that is said during the Eucharist, Se você for prestar atenção em cada frase que é dita na Santa Missa, every gesture that is made during the Eucharist, cada gesto que é feito durante a Eucaristia, from the entrance hymn desde o canto de entrada to the closing hymn, até o canto final, everything is towards receiving the Lord's healing and deliverance and new life. tudo está dirigido em recebermos cura, libertação e vida nova. Therefore, it is in the Eucharist and also during the time of adoration tonight before the Blessed Sacrament Portanto, é na Santa Missa e também no nosso tempo de adoração diante do Santíssimo Sacramento, when, as well, the whole church here present is praying together
for ourselves and for one another. É como se toda a igreja estivesse rezando juntos para nós e uns para os And outros. don't forget, for our family members and friends back at home, E não se esqueça também pelos nossos familiares e amigos em casa. that healing does and will take place. Então a cura realmente acontece. But also healing can take place when we come together praying with one another. Mas também a cura pode acontecer quando nós nos unimos, rezando uns pelos outros. It's one of the most beautiful and comforting promises of Jesus. É uma das promessas de Jesus mais belas e mais confortantes. Is when Jesus says, É quando Jesus diz: when 2 or 3 come together in my name, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, I will be present. eu estarei presente. And when 2 or 3 are prayed together in my name, Então, quando 2 ou 3 estão orando juntos em meu nome, when 2 or 3 pray together in the same way for the same e purpose, 2 ou 3 rezando juntos, do mesmo jeito, pelo mesmo objetivo, Jesus says, I will answer that prayer. Jesus diz: eu vou responder a esta oração. And that's why the beautiful Catholic tradition of the family rosary Por isso, a linda tradição católica do rosário em família is such a powerful means of the Lord's healing and forgiving presence in our homes. é um meio poderoso da presença curadora de Deus em nossas casas. And therefore I'm grateful after God to my parents. Então, eu estou feliz, I'm grateful to my parents eu tenho muita gratidão aos meus pais, that all the years I remember when I was at home before I joined the seminary, porque eu me lembro de todo o tempo, antes de entrar no seminário, we never missed a day without saying the family rosary together. nós não perdemos um dia sem rezarmos juntos o rosário em família. As we say, the family that prays together stays together. Como se diz, a família que reza unida permanece unida. And maybe our praying together when I was a child and a boy is now blessing me and helping me in my ministry as a priest. E com certeza a oração que fizemos juntos em família quando eu era uma criança é que está trazendo hoje no meu ministério tanta bênção e tanta eficácia. And I also said we can pray and then we can also pray in twos with another person. E disse também que nós podemos rezar 2 a 2. For example, when we go to the priest in the sacrament of reconciliation, Por exemplo, quando vamos ao padre para receber o sacramento da confissão, or to another, just another human being for counseling and praying together. ou quando nos dirigimos a um amigo, alguém próximo para receber conselho e rezar juntos. It is not just counseling in the technical sense of the word, Não é um aconselhamento no sentido técnico da palavra, but it is sharing and praying together. mas é uma partilha e uma oração juntos. And wonderful things can happen when we share our burdens with one another and pray with one another. E coisas maravilhosas acontecem quando nós podemos partilhar uns com os outros os nossos fardos, as nossas dificuldades. I've realized over these many years, 25 years in this ministry and more, Eu percebi durante esses 25 anos nesse ministério that healing takes place both in the presence of Jesus, especially in the Blessed Sacrament, que a cura acontece especialmente na presença de Jesus, na presença do Santíssimo Sacramento, but also with the support and with the prayers of the church gathered together. mas também com o apoio, com a intercessão das pessoas reunidas em nome da igreja. And therefore we need both these dimensions in our prayer life. Portanto, nós precisamos dessas duas dimensões na nossa vida de oração. And I've seen healing does not take place so much by receiving medicine or receiving some advice from someone. Então a cura não acontece
tanto quando a gente recebe um medicamento ou uma orientação de alguém. But healing takes place when we share the burdens of our heart with somebody else. Mas a cura acontece quando nós partilhamos os fardos que temos no nosso coração com outra pessoa. And that person prays with me with love and faith. E essa pessoa reza comigo com amor e com fé. I have seen all over these years Eu tenho visto por todos esses anos that every human being is waiting for someone que todo ser humano espera por alguém. to whom he could pour out his heart, Alguém que satisfaça o seu coração. to whom he could pour out the burdens of his heart, Alguém com quem possa se abrir e revelar os seus pesos. to someone Esperam por alguém who will hear him and listen to him que possa ouvi-lo com atenção. in perfect secrecy and confidence. Ouvi-lo em silêncio e em confiança. Em segredo. Secreto and confiança. Isso, em segredo e confiança. And without the slightest condemnation. E sem o mínimo de condenação. This is how healing takes place. É assim que a cura acontece. I was giving a retreat to the priests of Poland Eu estava dando um retiro para os padres na Polônia, in the month of July, no mês de julho. and there was a priest that came to me for confession and counseling, Um padre veio até mim para consultar e confessar. and he told me, I'm telling you things E ele me disse, eu estou dizendo coisas which I've never told anyone before, que eu nunca disse a ninguém antes. and which I would never tell anyone else either, E que eu não diria a ninguém, maybe till I die, talvez até a morte. but I'm telling it to you. Mas eu estou dizendo ao Senhor. Perhaps he realized I was there to listen to him and to other priests. Talvez ele percebeu que eu estava lá para rezar por ele e por outros, para ouvir a ele e aos outros padres, In perfect secrecy and confidence, em silêncio, em segredo e em confiança, and without the slightest condemnation. e sem a mínima condenação. And finally, as I said, E, final, healing above all takes place in the Lord's presence, e finalmente, como eu disse, a cura acontece na presença do Senhor, especially the Lord's presence in the Blessed Sacrament. especialmente na presença do Senhor diante do Santíssimo Sacramento. Because Jesus has assured us, Porque como Jesus nos mostrou, I will be with you always, eu estarei convosco sempre, till the end of time. até o fim dos tempos. And especially in the Eucharist, that the love and power of Jesus is released. E especialmente na Eucaristia, que o amor e o poder de Jesus é liberado For our healing and our deliverance. para a nossa cura e a nossa libertação. And then I mentioned how the 3 steps to receiving in the healing are the following. Então eu mencionei que os 3 passos para receber cura interior são os seguintes: It's the first to bring to the Lord not our symptoms and outward problems, que é trazer ao Senhor não os sintomas dos nossos problemas, but the deepest emotional burdens of our life. mas os fardos profundos da nossa vida. And above all, the root causes of these are burdens and problems. E especialmente as causas profundas desses ferimentos. And that can happen under the action of the Holy Spirit. E isso acontece sob a ação do Espírito Santo. When we reflect over our past life. Quando nós o refletimos na nossa vida passada. And the second step is to make sure we remove all the blocks to our E healing. o segundo passo é ter certeza de que nós removemos todos os bloqueios, Especially the block of unforgiveness, especialmente o bloqueio da falta de perdão, of resentment, of anger and bitterness in our heart ressentimento, rancor, amargura no nosso coração, towards people that we hold responsible for hurting us. contra as pessoas que nós pensamos ser responsáveis pelos ferimentos. That we remove from the heart the second block of lack of repentance Então nós falamos no segundo bloqueio, que é a falta de arrependimento, towards people that we have hurt too, contra as pessoas que nós realmente ferimos. and how we need to pray for their healing too, not for our own healing only. E o quanto nós precisamos rezar pela cura deles também, e não só pela nossa. And as I've shared at length on Friday, Saturday and Sunday,
E como eu disse na sexta e no sábado, we need also to remove the block of occult practices in our life. também temos que remover o bloqueio das práticas ocultas da nossa vida. And I will speak more on that tomorrow. Eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. But the third and final step in praying for inner healing Mas o terceiro e último passo na oração pela cura interior is to invite Jesus to walk back into a whole past life, é convidar a Jesus para caminhar com você na sua vida passada, right up to our birth, até o seu nascimento, even to our conception, até a sua concepção, even right back into our ancestry, ou até antes ainda, até os seus ancestrais, to heal us of every hurt and wound we may have received. para curá-los de qualquer tipo de ferida que tenham ainda. But how should we invite Jesus to walk back into a past life? Mas como que nós podemos convidar Jesus para caminhar conosco até o passado? Even with praise and thanksgiving in our hearts Mesmo dando louvor e agradecimento no nosso coração, for all the hurts and burdens we have received. por todos os ferimentos e fardos que recebemos. If I believe very strongly that the prayer for healing is a prayer of praise. Então eu acredito com muita confiança que a oração de cura é a oração de louvor. The prayer for deliverance is a prayer of praise. A oração de libertação é a oração de louvor. And why? E por quê? For a very simple reason. Por uma razão muito simples. What happens when I praise God? O que acontece quando eu louvo o Senhor? Two things happen. Duas coisas acontecem. I'm first receiving every painful event and hurting experience in my life with gratitude and even with joy. Eu recebo cada experiência de dor e de sofrimento da minha vida com gratidão e amor, As my personal cross, como a minha cruz pessoal, as if all these things were a part of God's plan even for my life. como se todas essas coisas fossem parte do plano de Deus para a minha vida. I need first to accept, Eu preciso, em primeiro lugar, aceitar, as Jesus did como Jesus fez in the Garden of Gethsemane, no jardim do Getsemane. not what I want, Lord, but what you will. Não seja feita não a minha vontade, mas a vossa. And then praise means that I then give all these hurts and burdens back to Jesus. E louvor significa que eu dou de volta a Jesus todos esses ferimentos e sofrimentos, That he will do with them what he wants, para que Ele faça com eles o que Ele quer, not what I want. não o que eu quero. It's an act of surrender. É um ato de entrega. As Saint Peter says, Como São Pedro diz, cast all your burdens and cares on the Lord, coloquem todos os seus sofrimentos e dores no Senhor, because he cares for you. porque Ele cuida de você. Praise means first accepting everything, however painful in our life, as God's even gift to me. Então o louvor significa, em primeiro lugar, aceitar os sofrimentos e as dores como se fossem um presente de Deus para nós. Because he allowed these things to happen to us Porque se Ele permite que essas coisas aconteçam conosco, only because he loves us, somente porque Ele nos ama, and because he can bring good out of every painful situation. porque Ele pode tirar o bem de toda situação He dolorosa. can turn every burden into a blessing. Ele pode transformar uma dor numa bênção. And then I give them back to him, Então eu devolvo esse sofrimento ao Senhor, that he will transform them into blessings in our life. para que Ele transforme esse sofrimento em bênção na nossa vida. And I want to share with you two experiences in my life to show you the power of praise. Então eu quero partilhar com você duas experiências da minha vida para demonstrar o poder do louvor. There are many, many such experiences. Existem muitas experiências iguais. But I'd like to share with you two experiences from my own family. Eu quero partilhar com vocês experiências da minha própria família. Many years ago, Muitos anos atrás, my father became very sick, meu pai ficou bastante doente and I was given to understand, well, he would not live too long.
E eu estava compreendendo que ele não iria viver muito. Not only because he was now quite old, Não só porque ele já estava bem idoso, but he was sick and feeble. mas porque ele estava muito doente. And therefore, I said mass for him in the house, Então eu celebrei uma missa por ele na casa, because I had to leave the next day for South India porque eu tinha que partir no dia seguinte para o sul da Índia, to conduct the first program for leaders in the charismatic renewal. para conduzir o primeiro encontro da liderança da renovação carismática. And therefore I told my father, Então eu disse ao meu pai, I said, Papa, I don't think I will see you alive when I return, eu disse, papai, eu não sei se eu vou encontrar o senhor vivo quando eu voltar, but I'm sure we'll see one another in heaven. mas eu tenho certeza que nós nos encontraremos no céu. And I wished him goodbye. E eu dei até logo para ele, It was, even though it was very painful. mesmo que tenha sido muito doloroso. And the very next day in that city in South India, E no dia seguinte, naquela cidade no sul da Índia, just as the program began, assim que começou o encontro, I received a telephone to say my father had died. eu recebi um telefonema informando que meu pai tinha morrido. Of course, the National Service team told me, you can go for the funeral, but you have to come back immediately. Claro que o organizador de encontro disse, você pode ir para o enterro do seu pai, mas tem que voltar imediatamente, Because the whole program depended on me. porque o programa estava todo baseado em mim. So I went to my home in Então, Bombay, eu voltei para minha casa em Bombaim, and on my way there, I was thinking to make of this funeral a real experience of joyful praise. e eu ia imaginando fazer desse funeral uma experiência de profunda alegria. But obviously, I could not go home and tell my mommy and my brothers and sisters, let's praise God. Mas claro que eu não podia chegar em casa e dizer para minha mãe e meus irmãos, vamos louvar o Senhor, Because up till then, they were very suspicious about the charismatic renewal. porque eles ainda eram muito assim retraídos com a renovação carismática. And they were wondering why I was not in the parish or in the parish school and going around giving retreats. They were wondering why I was not in the parish. Eles ficavam querendo saber por que eu não ficava na paróquia e ficava viajando dando retiros. And some of the people told my mother, E uma pessoa disse à minha mãe, you know, your son has become a Protestant. e você sabe, o seu filho está se tornando um protestante. So they were very suspicious and somewhat a bit sad. Então eles tinham alguma reserva com a renovação. Therefore, I could not go home and tell my whole family, now come on, let's praise God and take the guitar and sing praises to God. Então eu não podia chegar na minha família e dizer, vamos louvar, pegar o violão e começar a cantar. Even my own nephews and nieces used to make fun of me because of my charismatic work. Então todos os familiares iam ficar desconfiados do meu trabalho na renovação. One day when I was coming home Então quando eu estava voltando from para my casa, parish, uma vez quando eu estava voltando para casa da minha paróquia, my little nephew, 4 years old, o meu sobrinho de 4 anos, the son of my sister, filho da minha irmã, he told his grandmother, ele disse à sua avó, as my mother, que é a minha mãe, he says, Nana, praise the Lord is coming. vovó, louve o Senhor, está chegando. Once when I went home, I saw my little niece, 2 years old, Então uma vez o niece, sobrina. minha outra sobrinha, Soon as she saw me, she went in the corner of the hall and knelt down assim que ela me viu, ela correu próximo e se ajoelhou and looked as if she was praying. e eu fez como se estivesse rezando. And I asked her, well, what are you E praying? eu perguntei para ela, o que você está rezando? And she looked at me with a mischievous smile E ela olhou para mim com um sinal de sorriso and she said, e ela disse, Uncle, I'm praying Alleluia. ela disse, tio, eu estou rezando aleluia. Though we could see that was the atmosphere in my home. Então a atmosfera na minha casa era esta. But for my own faith, I was communicating to my family that praise was not just what I'm doing, but my way of living. E
pelo meu jeito, eu estava comunicando à minha família que louvar o Senhor não era somente uma opção, mas era o meu jeito de ser. At the funeral mass, at the mass of the funeral, Então, na missa do funeral, in the presence of the Cardinal Archbishop of Bombay na presença do cardeal arcebispo de Bombaim and of all many priests in the church, e muitos padres da igreja, I went to give the homily. eu fui dizer a homilia. And before I could give the homily, E antes de eu dizer a homilia, suddenly the Lord seemed to be telling me repentinamente parecia que o Senhor estava me dizendo, not to give a homily, não para fazer a homilia, but to make a prayer of praise. mas para fazer uma oração de louvor. And therefore I began to make a prayer of praise. Então eu comecei a fazer uma oração de louvor. Just as downstairs everyone that was delivered made a prayer of praise. Da mesma forma como as pessoas que são libertadas aqui na capela estão fazendo uma oração de louvor. And I said, Lord, I want to thank and praise you for everything in my life. Então eu comecei a dizer, Senhor, eu te agradeço e te louvo por todas as coisas na minha vida. I thank and praise you for the gift of my father. Eu te agradeço e te louvo pelo presente do meu pai. I thank you for all the blessings I've received from and through my father. Eu agradeço e louvo por todas as bênçãos que eu recebi do meu pai e através do meu pai. I thank and praise you also for all the hurts I've received from my father. Eu agradeço e te louvo também pelos ferimentos e mágoas que eu recebi do meu pai. You see, my father loved me very much, Sei que meu pai me amava muito, but also mas também perhaps the person that hurt me most in my life was my father. talvez a pessoa que mais me feriu realmente tinha sido meu pai. And I realized because he himself was hurt very much by his own family. E eu percebi que, na verdade, ele mesmo também tinha sido muito ferido pela sua família. And throughout his life, E durante toda a sua vida, you could see how much he loved us all, eu poderia perceber quanto ele me amava, but how hurt he was and angry he was with everyone. quanto ele era amado e, ao mesmo tempo, quanto ele era ferido, ressentido. And therefore I found myself publicly forgiving my father. Então eu, por mim mesmo, publicamente perdoei meu pai. As a papa, during your lifetime, you hurt us very, very much. E eu disse, papai, durante a sua vida o senhor me machucou e me feriu muito. You hurt my mother, you hurt us all. O senhor feriu e machucou a mamãe e os meus irmãos. But now, publicly, I want to tell you on behalf of my family that we forgive you. E agora, publicamente, eu quero te dizer que eu e a mamãe e os nossos irmãos, nós te perdoamos. I said that in the presence of the whole diocese, of the priest and the bishop. Falei isso na presença de toda a diocese, do bispo e dos padres. And even mentioned the hurts I've received from him. E mencionei os ferimentos que eu recebi dele. And then I realized that I too had hurt him. Então eu percebi que eu também o tinha magoado. 2 or 3 times I was so angry with him 2 ou 3 vezes eu tinha estado tão brabo com ele, that even as a priest I shouted at him. que mesmo como padre eu o feri com palavras. And I still remember the tears in his eyes. E ainda me lembrava das lágrimas nos seus olhos. And therefore now publicly I said, Papa, I too want to ask forgiveness of you. Então publicamente eu disse, papai, eu quero também pedir perdão Of all the hurts that I have given you. por todos os ferimentos que eu te causei, Of all the hurts you have received from us and from your own family. por todos os ferimentos que o Senhor recebeu de mim e da família. And it was quite a long prayer. E foi uma longa oração. Of course, I was wondering what my mother and my brother and sister would say to me afterwards. Eu ficava pensando, o que será que a minha mãe e meus irmãos vão falar comigo depois? But later on I realized there was a tremendous peace in my whole family. Mas aos poucos eu fui percebendo que havia uma tremenda paz na minha família. And therefore we never speak about my father as being dead. To me, he's very much alive. And that we never speak about my father as being dead. Nós não falávamos sobre o papai que tinha morrido. To me, he's very much alive. Para mim, ele está como vivo. And then something happened
after communion. Então alguma coisa aconteceu depois da comunhão. You see, for 1 or 2 years, I was suffering from a terrible back pain. Por 2 ou 3 anos eu estava sofrendo demais com uma dor nas costas. When I sat down, I had to have a cushion behind. Quando eu sentava, eu tinha que ter almofadas atrás. I told the Lord, I don't mind suffering pain, Eu dizia ao Senhor, eu não me importo de sofrer dor, but this pain is coming in the way of my work. mas essa dor está atrapalhando o meu serviço. I've been to some good doctors, Eu já tinha ido a bons but médicos, they told me, well, you'll never be healed. mas eles me diziam, esse mal não tem cura. You have to live with this pain. Você tem que viver com essa dor. On no condition should you carry heavy luggage. Em nenhuma condição eu tinha de carregar uma mala pesada. On no condition should you go in the taxis or three-wheelers which go very fast. Não podia de forma nenhuma entrar em carros que andassem muito rápido, que balançassem demais. Charismatics, people were praying for me. As pessoas da renovação já tinham rezado por I too mim. was praying for myself, Eu mesmo já tinha rezado por mim mesmo, but nothing was happening. mas nada estava acontecendo. And then after communion, Então, depois da comunhão, I seemed as if I was in the presence of my Father, eu percebi que estava como se na presença do meu pai. and I began like to speak to him Eu, as if he was alive. eu comecei a falar com ele como se ele estivesse vivo. Don't get me wrong, I was not speaking to the spirit of my dead father. Não façam enganos. Eu não estava conversando com o espírito do meu pai. That is the wrong thing to do. Isso é errado fazer. But I was imagining if he was here present, what would I have told him? Mas eu estava imaginando, se ele estivesse aqui, o que eu diria a ele? And I said, Papa, during your lifetime, you hurt me very much. E eu disse, papai, durante a sua vida, o senhor me feriu bastante. And I maybe sometimes hated you and found it talvez- difficult to forgive you. Talvez algumas vezes eu cheguei a ter ódio do Senhor ou dificuldade de perdoar. But now that I believe you're in heaven, Mas agora que eu acredito que o Senhor está no paraíso, now that I have forgiven you and I've asked you forgiveness, agora que eu já te perdoei, já pedi perdão, now that I praised God for all the hurts I've received from and through you, agora que eu já louvei ao Senhor de todos os ferimentos que eu recebi e causei, even publicly, até publicamente, well, Papa, why don't you put a word to Jesus about my back? papai, por que o Senhor não fala com Jesus sobre as minhas costas? And now I will tell you a story about my mother. Agora eu vou contar uma história da minha mãe, Otherwise my father may get jealous. para que o meu pai não fique com ciúmes. You see, one day a nun came to me for counseling Certo dia uma irmã veio pedir aconselhamento with a tremendous burden in her heart. com um tremendo ferimento no seu coração. Her father was very sick, Seu pai estava muito doente and their home sent a telegram to her informing her father was sick. e alguém telefonou para ela informando que o pai estava doente. But the superior forgot to give that telegram to the sister. Mas a madre superiora esqueceu de dar o telegrama para a irmã. Then there came the second telegram Então veio um segundo telegrama to inform the sister that the father had died. para informar a irmã que o pai tinha morrido. Now, when the sister knew that the first telegram was not given to her, Então, quando essa irmã descobriu que o primeiro telegrama não tinha sido dado she a was ela, very angry with the superior. ela ficou com muita raiva da superiora, She could not even forgive the whole congregation não podia perdoar a congregação inteira, because she loved her father very much. porque ela amava muito o seu pai. She could have been at his dying bedside. Ela queria ter estado no seu leito de morte, Anyway, she was of good will mas ela tinha muito boa vontade, because she came for this retreat. porque ela veio fazer o retiro. Now, how to help her? Então, como ajudá-la? Suddenly, that came to my mind what Jesus said in the gospel. Repentinamente veio na minha mente o que Jesus diz no Evangelho. When a disciple told Jesus, I want to follow you, Quando o discípulo disse a Jesus, eu vou te seguir, but first let me wait for the funeral of my father, mas antes deixe que eu vá enterrar meu pai.
Because for the Jews then, that was a very sacred religious duty. Porque para o judeu isso é uma obrigação religiosa muito importante. But what did Jesus say? E o que Jesus disse? Something rather hard. Something rather hard. Algo muito mais pesado. Jesus said, let the dead bury the dead. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Or to put it in a more modern way, Ou para colocar em palavras de hoje, Jesus told the disciples, well, you can go for the funeral of your father, Jesus disse ao discípulo: muito bem, você pode ir para o funeral do or seu wait pai, for his funeral when ou he pode dies, esperar o funeral do seu pai, but then don't come with me. mas então não precisa mais vir comigo. I cannot take you as my disciple. Eu não posso ser como esses discípulos. And I told this nun, Então eu disse a esta irmã: the Lord was testing you o Senhor está testando você to find out who was the Lord of your life. para descobrir quem é o Senhor da sua vida. Was it the dead body of your father, É o corpo falecido do seu pai, or the living Jesus? ou o Jesus vivo? And you have failed the test. E você está falhando no teste. And then she understood what I was trying to say. Então ela entendeu o que eu estava tentando dizer. I should often think what would happen to me if such a thing had happened in my life. Eu sempre penso o que aconteceria comigo se uma coisa dessas acontecesse. As I had told you, when my father was very sick, E como eu disse para vocês, quando meu pai estava muito doente, I was hoping I'll be present when he died. eu gostaria de ter estado presente quando ele morreu. And he died just a day after I left him. E ele morreu no dia seguinte que eu fui embora. Later on, my aunt, who was to me like my mommy and daddy, she died when I was in Jerusalem. Mais tarde, também uma tia minha, que era como também uma segunda mãe, morreu quando eu estava em Jerusalém. And then much later on, my mother fell sick. E mais tarde, um pouco, a minha mãe ficou doente. But I had to come to Europe for the program. Mas eu tinha que ir para a Europa cumprir os meus compromissos. I asked the family doctor, do you think I should go to Europe? Eu perguntei ao médico da nossa família: você acha que eu posso ir até a Europa? I don't want to go if my mother may die anytime. Eu não gostaria de ir sabendo que a minha mãe pode morrer a qualquer instante. And I canceled 1, 2, 3 programs in Europe. E eu cancelei 1, 2, 3 encontros na Europa. But now I had to go for the 4th very important program. Mas agora tinha um encontro muito importante. And I asked the doctor, tell me, what should I do? E eu perguntei ao médico: o que você acha que eu devo fazer? And he said, it's difficult to say. E ele disse: é difícil afirmar. Your mother is very sick. A sua mãe está muito doente. She could die anytime. Ela pode morrer a qualquer momento. But she can also live for many more months or years. Mas ela pode ainda viver muitos meses e até anos. And then I had to make a decision. Então eu tinha que tomar uma decisão. On the 4th of July, No dia 4 de julho, I said mass for my mother at home. eu celebrei uma missa pela minha mãe em casa. It was the anniversary of the consecration of our family to the Sacred Heart of Jesus. Era o aniversário da consagração da nossa família ao Sagrado Coração de Jesus. It was for our family something most important. Era para nossa família uma data muito importante. My mother had a very great devotion to the Sacred Heart of Jesus Minha mãe tinha uma devoção muito grande ao Sagrado Coração de Jesus and transmitted that devotion to me. e transmitiu essa devoção para mim. And then I said mass for her. Então eu rezei a missa por ela. And then I had to tell her the bad news. Então eu tinha que contar a ela a má notícia. I said, Mommy, I have to go to Europe. E eu disse: mamãe, eu tenho que ir à Europa. And she said, oh Lord. Ela disse: oh Senhor. And I said, when? She asked me when. E ela perguntou: quando? I said, just now. E eu disse: agora mesmo. And when will you come back? E ela perguntou: e quando você vai voltar? Well, I told her a little lie. Eu contei uma pequena mentira. I said, after 2 weeks. Eu disse: daqui 2 She semanas. said, after 2 months. E ela falou: depois de 2 meses? I said, no, after 3 weeks. E eu falei: não, depois de 3 semanas. And I could see the sadness in her eyes. E eu pude ver a tristeza nos seus olhos. Because she should tell me so very often, Porque ela dizia com muita frequência: Rufus, you're going everywhere to preach and to give these retreats. Rufus, você vai a tantos lugares para pregar
e dar retiros, but I'm afraid that I will die when you're away from home. mas eu tenho medo de que eu morra quando você não estiver em casa. Because I want you to be when I am dying. Porque eu quero que você esteja em casa quando eu morrer. Her favorite prayer was a prayer for a happy death. A nossa oração favorita era a oração pela morte feliz. And therefore I could not see the tears in her eyes. Então eu não conseguia ver, não podia ver as lágrimas nos seus olhos. And I just kissed her on the forehead. Então eu a beijei na sua face And I went to the airport. e fui para o aeroporto. Even on the way I was thinking, am I doing right? Mesmo estando a caminho, eu ficava pensando, será que eu estou fazendo o correto? I wanted to come back also. Queria voltar, But I went to do the Lord's work. mas eu fui fazer o trabalho do Senhor. And in that first week in London, E na primeira semana em Londres, I was giving a course on the Gospel of St. John. eu estava dando um curso sobre o Evangelho de São João. And I came to chapter 19. E eu cheguei no Evangelho 19, But Jesus tells his mother, woman, this is your son, son, this is your mother. quando Jesus diz, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o seu filho. Then I received a telegram from home Então eu recebi um telegrama de casa, that my mother was very sick. que a minha mãe estava muito She doente, was calling out for me. estava me chamando, dizendo o meu And nome, now she was in a coma. e ela estava entrando em coma. And then of course I bought my return ticket to Bombay. Então eu comprei meu bilhete de volta para Bombaim. Fortunately, I'd come almost to the end of the Bible course. Felizmente estava chegando ao final do curso bíblico. And my only prayer was this. E a minha única oração era esta: I said, Lord, I've not asked you for any favor in my whole life. Senhor, eu não te pedi até agora nenhum favor na minha vida, Not any big favor that I could remember. nenhum grande favor que eu consiga me lembrar. But I'm asking you now for one favor. Mas agora, Senhor, eu estou te pedindo um favor. Keep my mother alive till I reach Bombay. Mantenha minha mãe viva até eu chegar a Bombaim. That's the least I could do for her É o mínimo que eu podia fazer para ela, after she had given me to the por church. ela ter me dado para a igreja. And suddenly the Lord seemed to be speaking to me E de repente parecia que o Senhor estava falando comigo, through the verse of Scripture. através das palavras da Escritura. But Jesus speaks to his disciples. Como Jesus fala com seus discípulos. And he says this verse so very E strongly. ele falou esses versículos de uma forma tão forte. Anyone who loves his mother or his father or brother or sister more than me Qualquer um que amar seu irmão, sua mãe, seu pai, suas irmãs, mais do que a mim, is not worthy of me. não é digno de mim. Can never be my disciple. Não pode nunca ser meu discípulo. And then my sister was telling me Então a minha irmã começou a me dizer that even as she was dying, que quando ela estava morrendo, her hands were moving this way as if she was still saying the rosary. a sua mão estava movendo-se dessa forma, como se ela estivesse rezando o rosário. And I remember whenever I went home E eu me lembrei de que todas as vezes que eu chegava em for a casa short visit, para uma visita muito breve, people would tell me, as pessoas me diziam: your mother's waiting in the balcony, a sua mãe está aguardando você na entrada. I think waiting for you. Ela está aguardando você. But I was very busy in the parish. Mas eu era muito conhecido na paróquia. Whenever I would go home, I would see her waiting the whole day for me. Então, quando eu chegava em casa, eu via que ela estava esperando por mim o dia inteiro. But once I went and met her, E uma vez que eu a encontrava, after 5 minutes, she would tell me, go back to your parish, you have work to do. depois de 5 minutos, ela já dizia: pode voltar para a paróquia, você tem muito trabalho. And she began to tell me many things about her life. E a minha irmã começou a me dizer muitas coisas sobre as vidas. And a she vida told me dela. this. E ela me disse: It says, now Rufus, the only thing I do the whole day is to pray. Rufus, tudo o que eu faço é rezar. When I'm in the balcony, I say one rosary. Quando eu estou
aqui em casa estou rezando o rosário. When I go to the kitchen, another rosary. Quando eu vou para a cozinha, outro terço. In the bedroom, another rosary. No banheiro, outro terço. The whole day I'm just praying. O dia inteiro eu estou só rezando. And then as I looked at the dead body of my mother, Então quando eu olhei para o corpo da minha mãe, then I realized why my ministry seemed to be so successful. então eu percebi a razão pela qual o meu ministério é tão cheio de sucesso. It was not because of any merit of mine, Não é por causa de nenhum mérito meu, but behind my preaching, my healing and deliverance, mas atrás da minha pregação, da minha oração de cura e libertação, there was the prayers of a loving mother. existe a oração de uma adorável mãe. And even now, my mother is for me very much alive. E mesmo hoje, a minha mãe está, para mim, está muito viva. Once or twice when I found the cases too difficult down, Algumas vezes quando eu encontrei casos muito difíceis aqui embaixo, I said, Mommy, you better do something about it. eu disse, mamãe, é melhor você fazer alguma coisa aí. Just as behind all the preaching of and healing of Jesus, Portanto, atrás de todas as orações e de toda a cura que Jesus fez, there was Mary there, estava lá Maria, standing at the foot of the cross. em pé diante da cruz. And then the Lord seemed to be telling me once more, Então o Senhor parecia querer me dizer ainda mais: Rufus, why are you sad that you were not present at the dying moments of your mother? O Senhor me dizia, Rufus, por que você está triste de não ter estado presente na morte da sua mãe? There was no need for you to be there, Não, você não precisava estar lá, because I was there, porque eu estava lá, and Mary was there, e Maria estava lá, and Joseph was there. e José estava lá. And then I remembered how all the years I was at home, E então eu me lembrei porque todos os anos que eu vim em casa, at the end of every family rosary, no final de toda a oração do texto que fazíamos, my mother would make her 3 favorite ejaculation prayers. a minha mãe fazia as 3 orações, 3 ejaculatórias favoritas dela. Jesus, Mary, and Joseph, Jesus, Maria e José, renew my heart and my soul. renove a minha alma e o meu coração. Jesus, Mary, and Joseph, Jesus, Maria e José, assist me in my last agony. assista-me na minha última agonia. Jesus, Mary, and Joseph, Jesus, Maria e José, may I breathe for my last in your holy company. que eu possa dar o meu último suspiro na sua santa presença. And that prayer was answered. E essa oração foi respondida. I'm telling you all this Eu estou falando tudo isto to help you to pray as I now make a prayer for healing, para ajudá-lo a rezar da forma como agora nós vamos rezar. to make you realize the power of praise to heal, Para que você compreenda o poder do louvor para curar, the power of repentance to heal, o poder do arrependimento na cura, the power of forgiveness to heal, o poder do perdão na cura, as I experienced at the funeral mass of my own father, como eu experimentei na missa de corpo presente do meu pai. and to share with you how important it is to seek the kingdom of God first, E eu, para mostrar a vocês o quanto é importante buscar em primeiro lugar o reino de Deus. and everything else will follow. E tudo mais virá por acréscimo. I had to learn that hard way E eu aprendi isso de uma forma difícil, at the death of my mother, com a morte da minha mãe. when I learned what Jesus had told the apostles. Mas eu aprendi também por aquilo que Jesus disse aos seus apóstolos. Anyone who loves his mother or father or brother and sister more than me Qualquer um que amar o seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, mais do que eu, is not worthy of me. não é digno de mim. And you can be sure as we pray together, Então,
para termos certeza de quando rezamos. As I realized when I saw the dead body of my mother, Como eu compreendi quando vi o corpo da minha mãe, that she was not alone. que ela não estava sozinha, She was with the Holy Family. ela estava com a Sagrada Família. And over here too is the Holy Family. Então, toda a Sagrada Família Present with every family here. que esteja presente com cada família aqui. Joseph, the just man. José, o homem justo. Mary, the handmaid of the Lord. Maria, a predileta do Senhor. Jesus, the obedient son of his father. Jesus, o filho obediente do Pai. And as we pray to Jesus, to the intercession of his parents, Mary and Joseph, E quando nós rezamos a Jesus com a intercessão de José e de Maria, the Lord will answer the prayers of every family here present, every family back at home. o Senhor vai responder a oração de cada família que reza nessa intenção. Amen. Amém. And before I lead you into a prayer, E antes de eu conduzir uma oração, to make us realize how God knows the burdens of our heart, para que a gente compreenda que o Senhor sabe os ferimentos do nosso coração and that he can heal us even at a distance. e que Ele pode nos curar até mesmo à distância, Even if we are just watching this program on the TV, mesmo aquelas pessoas que estão acompanhando pela TV. I've now invited Lucia to share the testimony Eu vou pedir que a Luzia leia o testemunho que chegou which até nós. she received, I think, today. Recebemos esse testemunho hoje mesmo. Padre Rufus, eu estava com um problema sério nas duas mãos. Operei uma no sábado passado e iria operar a outra no próximo sábado, dia 6 de outubro. Quando o Senhor deu o testemunho da mão do menino, que a mãe queria que ele fosse um bom menino. Naquela hora, Jesus curou a minha mão, que iria ser operada. Eu estou curada, Padre Rufus. Os músculos da mão soltaram-se e o adormecimento e a dor cessaram. Não precisarei mais operar a mão, para a glória de Deus. Padre Rufus, eu ouvi o testemunho aqui de Caraguatatuba pela TV Canção Nova e por aí eu fui curada. Meu nome é Sinilda Parleta. Amen. Caraguatatuba, São Paulo. Let us therefore come into the Lord's presence. Vamos então nos colocar na presença do Senhor. You can sit down, it's better. Relax. Pode ficar sentado. You can put your hands in any prayerful position. Coloque as suas mãos de uma forma que se sinta confortável. You can close your eyes or look at the crucifix. Você pode fechar os seus olhos ou fixar-se no crucifixo, Or in your minds, look at Jesus. ou em sua mente olhar para Jesus. Remember when Jesus walked this earth in Palestine. Lembrando Jesus que caminhava neste mundo pela Palestina. We are told he went to every town and village of Galilee. Nós sabemos que ele andou por todas as regiões da Galileia, Preaching the good news of God's love. pregando a boa nova do amor de Deus.
and healing and casting of demons from everyone that came to him. curando e expulsando demônios, todas as pessoas que o procuravam, Making himself available the whole day. tornando-se disponível o dia inteiro. And he healed people only out of compassion. E ele curou as pessoas por causa da compaixão. He healed people as a sign that he had come to destroy the works of Satan. Ele curou as pessoas como um sinal de que ele veio para destruir o trabalho de Satanás. And healing people, he knew that his Father was being glorified. Ele curava as pessoas para que o Pai fosse glorificado. And he healed people only by the power of his word. E curava as pessoas com o poder da sua palavra, And you have heard the word of God just now. como ouvimos na palavra de Deus agora mesmo, And by the love of his touch. e com o amor do seu toque. In your hearts and minds, you can know that you're touching Jesus by faith. Com o seu coração e com a sua mente, você pode tocar a Jesus através da sua fé. Just as more important, Jesus is touching you. E muito mais importante, Jesus está tocando você. The Bible, the gospel reminds us O Evangelho nos lembra, that wherever Jesus went, onde for que Jesus foi, his love and power were released. o seu amor e o seu poder foi liberado. Both love and power. Ambos, amor e poder. Because he loved, he wanted to heal everyone. Porque amou, quis curar a todos. Because he had power, he could heal everyone. E porque tinha poder, ele pôde curar a todos. And the only thing he demanded of people was faith. E a única coisa que ele buscava nas pessoas era a fé, Which is nothing else but a quiet trusting in Jesus. que não é nada mais do que um silencioso acreditar em Jesus. Just as a little baby trusts his mother or father. Exatamente como uma pequena criança acredita no pai e na mãe. And therefore bring to the Lord all the burdens and sicknesses of your heart and life. Tanto trazer ao Senhor, tragamos ao Senhor todos os ferimentos que nós trazemos no nosso coração. Bring to the Lord all your personal brokenness, Traga ao Senhor os seus ferimentos pessoais, especially your broken relationship with God, especialmente o seu relacionamento quebrado com Deus, broken because of your own personal sin. quebrado por causa do seu pecado pessoal. The Lord is calling you to repent O Senhor te chama ao arrependimento and to come back to the home of his Father. e para voltar à casa do Pai. Bring to the Lord all the emotional hurts and wounds you have received. Traga ao Senhor os problemas emocionais que você traz And pray for their healing too. e ore pela cura também. Perhaps they need more healing than you do. Talvez eles precisam de mais cura do que você. And surrender to the Lord E entregue-se ao Senhor. everything that you found difficult to give up to Him. Entregue tudo aquilo que você acha difícil de apresentar ao Senhor. Your habits of sin, Seus hábitos de pecado, your unforgiveness, sua falta de perdão, your wrong relationships. seus relacionamentos errados. And accept from the Lord all those things which you could not accept as coming from Him. E aceite do Senhor todas as coisas que você não consegue aceitar como vindas do Senhor. And accept them even with praise in your hearts. Enquanto vai aceitando,
faça no seu coração uma oração de louvor. Maybe the death of some loved one in your family. Talvez a morte de uma pessoa querida na família. Maybe a sickness you have been suffering from for so many years. Talvez uma doença que tem feito você sofrer por anos. Maybe a difficult marriage or family situation. Talvez uma situação difícil no casamento ou da família. Maybe a difficult financial situation. Talvez uma situação financeira difícil. Maybe the loss of your good name. Talvez a perda do seu bom nome. And invite Jesus to come into your heart. E convide Jesus a entrar no seu coração. Invite him to be the center of your life. Convide que ele seja o centro da sua vida. The Lord and Master of your life. Deus e Senhor da sua vida. And ask Jesus to fill you with His Spirit. E convide o Senhor para enchê-lo com o seu Espírito. His Spirit of peace. Espírito de paz. His Spirit of love. Espírito de amor. His Spirit of joy. Espírito de alegria. His Spirit of strength and power. Espírito de força e poder. The Spirit that can transform your life and make you a new creation. Espírito que pode transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. His Spirit that can empower your life to do the work of God. Espírito que pode trazer poder à sua vida e fazer uma nova vida. But make sure that in your hearts you renounce every occult or satanic practice you or your family may have ever done. E certifique-se de que no seu coração você está renunciando a toda e qualquer prática oculta que você possa ter feito, que alguém possa ter feito por você na sua família. Whatever they may be. Seja qual for a prática ou quem possa ter feito. And ask the Lord for a complete deliverance of everything in your life that has hitherto been under the power of Satan. E peça ao Senhor que o liberte de toda e qualquer situação que ainda esteja no seu coração, todo e qualquer mal que seja devido à prática oculta. And therefore we can now bring to the Lord every even physical burden of our lives. Então agora nós podemos trazer ao Senhor os ferimentos e as doenças físicas. And remember, as you pray for your family back at home, E lembre-se de que quando você rezar pela sua família quando voltar para casa, even as you bring your friends in your heart into the Lord's presence, mesmo você trazendo tudo aquilo que estava no seu coração na presença do Senhor, things can happen instantly wherever they may be. As coisas podem acontecer instantaneamente, onde quer que estejam as pessoas por quem você está intercedendo. I've seen it happening again and again as through this letter we have just read. Nós temos visto isto acontecer com muita frequência, como acabamos de ouvir no testemunho. Lord Jesus, we thank you for having made even our bodies with love and with power. Senhor, nós te agradecemos por ter desfeito também o nosso corpo com amor. Our bodies, Lord, that you want to raise up to glory on the last day. O nosso corpo, Senhor, que tu queres ressuscitar após a nossa morte. Our bodies which you want to be made the temples of your Holy Spirit. O nosso corpo que o Senhor fez para ser templo do Espírito Santo. And Lord, we want to repent for having sinned even against our body. Senhor, nós queremos nos arrepender por ter pecado também contra o nosso corpo. And for not having used it for your glory and for our salvation. E por não termos usado o nosso corpo para a sua glória e para a nossa salvação. Your Lord, during a time you loved people so much. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama tanto, that you even heal them physically in their needs. Que o Senhor também nos cura fisicamente nas nossas necessidades. Lord, do the same thing for us tonight.
Faça isso para nós esta noite. Believing, Lord, that you're speaking your word, your healing word in our ears. Acreditando, Senhor, que as suas palavras de cura entrando nos nossos ouvidos. And laying your healing hands on us. E acreditando que o Senhor está impondo as suas mãos de cura em nós. On our heads. Em nossa cabeça. On that part of our body that is sick. E naquela parte do nosso corpo que está doente. Lord, we therefore pray that you'll heal everyone here in the most important part of our bodies. Senhor, nós que te pedimos que cure cada pessoa aqui na parte mais importante do corpo. Our heads. Nossa cabeça. In a special way, Lord, bring healing to our brain. Especialmente, Senhor, traga a cura para o nosso cérebro. And to the functioning of our brain. E para o funcionamento do nosso cérebro. Lord, we pray in a special way for those children, especially who are spastic children having cerebral palsy. Nós rezamos, Senhor, pelas pessoas que têm algum problema no cérebro, especialmente para crianças. Those who are suffering from any malfunctioning of the brain. Aqueles que sofrem por qualquer tipo de má formação no cérebro. Maybe from birth itself. Pode ser através do nascimento. Or later on. Ou doença que surgiu depois. Lord, we pray healing on all those who have been suffering any type of headache. Senhor, nós oramos pela cura das pessoas que sofrem qualquer tipo de dor de cabeça. Lord, we thank you for the thousands and thousands whom you healed from headaches instantly, people that suffered from them for years. Senhor, nós te agradecemos porque cremos que podes curar milhares e milhares de pessoas a dor de cabeça instantaneamente. Lord, even as you did it during these days here. Da forma como o Senhor tem feito nesses dias aqui. Lord Jesus, we bring to you those who are suffering from any type of skin disease. Senhor, nós te pedimos a cura para aqueles que estão sofrendo de qualquer tipo de doença de pele. Lord, I want to thank you for that Hindu lady in Bombay. Senhor, eu quero te agradecer por aquela senhora lá na Índia who was suffering from years from that skin disease on her throat. Que estava sofrendo há anos por uma doença na pele, na região da garganta. Which no skin specialist and no skin medicine could ever heal in the whole world. Que nenhum dermatologista conseguia curar. Lord, do the same thing now for anyone here who is suffering from any type of incurable skin disease. Senhor, da mesma forma, cura todas as pessoas que estão sofrendo de qualquer tipo de doença de pele. Lord, we pray for all those who are suffering in their hands and in their feet. Senhor, nós pedimos a cura para todos aqueles que estão sofrendo de algum mal nas mãos e nos pés. Those who are suffering as a result of accidents. Aqueles que estão com sofrimento como resultado de acidentes. Broken bones. De ossos quebrados. Those are suffering as a result of paralysis. Aqueles que sofrem como resultado da paralisia. As a result of polio. Como resultado de poliomielite. As a result of the atrophy of the muscles. Como resultado da atrofia muscular. Lord, I thank you for that young lady who yesterday came here on the stage. Senhor, nós te agradecemos pela jovem que nós atendemos ontem. And showed us, Lord, those crutches which she did not need anymore now. Que chegou aqui com um andador e não tem mais dificuldade nenhuma de andar. Lord, I remember how I also thought she would never be healed. E eu me lembro como eu mesmo não acreditava que ela pudesse ser curada. But Lord, you healed her much against our expectations. Mas, Senhor, tu mesmo a curaste acima mesmo das nossas expectativas. Lord, do the same thing right now for everyone that has any problems in their hands and in their feet. Senhor, da mesma forma, cura
qualquer pessoa, cada pessoa que tem algum tipo de problema de doença nos pés e nas mãos. Lord, I pray for those who are suffering from any blood pressure or any diseases of their heart. Senhor, nós te pedimos a cura em qualquer pessoa que esteja problema de pressão sanguínea ou de coração. Lord, let your precious blood flow through their veins, healing them of every disease. Que o seu sangue precioso circule por as veias das pessoas doentes, curando-as de todo o mal. Lord, we pray for those who are suffering from any disease of the lungs. Senhor, nós pedimos que cure todas as pessoas que passam por sofrimento, por doenças no pulmão, Asthma and bronchitis, asma e bronquite, pneumonia and tuberculosis. pneumonia e tuberculose. Lord, let them breathe in your Holy Spirit, Senhor, que eles possam inspirar o Espírito Santo, the Spirit that will destroy every germ and virus in their lungs. Espírito que vai destruir todos os germes e vírus nos seus pulmões. Lord, we lift up to you all those who are suffering from that difficult sickness of problems in the kidney. Senhor, nós trazemos a sua presença para aquelas pessoas que estão sofrendo com os problemas graves no fígado, nos rins. Lord, we lift up to you all those suffering from any diseases of the liver. E te pedimos também por aqueles que têm doenças no fígado. Lord, we bring to you all those who are suffering from any diseases of any internal organ of digestion. Senhor, nós pedimos pela cura nas doenças em todos os órgãos do sistema digestivo. Lord, we pray healing in the reproductive organs of men and women. Nós pedimos, Senhor, a sua cura nos órgãos de reprodução masculinos e femininos. Lord, I want to thank and praise you for the numberless childless couples whom you blessed, even though the doctor says it was impossible, but the gift of a child. Senhor, nós pedimos a cura e agradecemos por tantos casais que estavam com o preceito médico e com o resultado de não ser possível engravidar e que receberão a graça de um filho. Lord, we want to pray in a special way to heal those who are suffering from cancer of any type. Senhor, nós pedimos de modo todo especial para todas as pessoas que estão sofrendo com qualquer tipo de câncer. Lord, we want to pray that you'll heal every person here suffering from the devastating sickness of AIDS. Senhor, nós te pedimos a cura para cada pessoa que tem sofrido com essa devastadora doença da AIDS. Lord, right now, Lord, I want to pray for those women especially who now itself are in hospital because of the problems of their ovaries. Quero rezar agora de forma especial por essa mulher que está no hospital com problemas no ovário. For those, Lord, especially the older people that are suffering from blindness. Especialmente também pelas pessoas mais idosas com problemas sérios na visão. Lord, touch and heal them all. Senhor, toca-nos, cura-nos. And Lord, now we want to pray also with one another. Senhor, nós queremos também rezar uns pelos outros. I would now ask you to put your left hand on the shoulder of the person next to you. Então eu peço que você coloque a sua mão no ombro da pessoa que está à sua esquerda. Your left hand only. Somente a mão esquerda no ombro da pessoa que está à sua esquerda. And look at the person on your left hand
with love and faith. E olhe para a pessoa que está à sua esquerda com amor e com fé. Lord Jesus, we lift up to you our brother and our sister on our left. Senhor, nós trazemos a sua presença, esse irmão, essa irmã que está à minha esquerda. Lord, perhaps his or her need is greater than mine. Talvez ele ou ela precise muito mais do que eu. Lord, you know the desires of his or her heart. Senhor, tu conheces os anseios do seu coração. Lord, through my hands, lay your holy hand on my brother and sister. Então, através das minhas mãos, imponha, Senhor, a tua mão neste meu irmão, nesta minha irmã. And Lord, let them experience your healing love and power flowing to them. Senhor, e deixe-nos experimentar o seu amor e o seu poder fluindo através da nossa mão para esse irmão, para essa irmã. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Lord. Hallelujah. Glory by your name. Yes, Lord Jesus, we believe in faith as you are here present with love and power to heal. Porque nós cremos, Senhor, que estás aqui com o seu poder e com o seu amor. Lord, look not on our sins and our weaknesses, Senhor, não olhes para nossos pecados e para nossa fraqueza, but on the faith and love of your people gathered here. mas na fé e no amor do seu povo aqui reunido. Now lift up your hands, Agora levante as suas mãos, turn towards your brother and sister on your right, volte-se agora para o seu irmão, para a sua irmã à sua direita and put your right hands on them, e ponha on the shoulders, sua mão no ombro da pessoa que está à sua direita and pray with faith and with love. e ore com fé e com amor. It can happen, sometimes people may fall like asleep or unconscious. Talvez pode acontecer da pessoa cair no repouso inconsciente. You don't worry what is happening. Only good is taking place. Não se preocupe com o que acontece, somente o bem está acontecendo. Lord Jesus, we also lift our brother and sister on our right. Senhor, nós queremos te entregar nosso irmão, nossa irmã, a nossa direita. Lord, bring a total healing in his or her mind and heart and body. Senhor, traga a cura total no seu coração, no seu corpo, na sua alma. Lord, wipe away his or her tears. Senhor, enxugue as suas lágrimas de sofrimento. Heal the wounds of our broken heart. Cure as feridas do nosso coração quebrado. And let them know, Lord, you are the God that heals and delivers. E que ele perceba que tu és um Deus de cura e de amor. And Lord, we know that even now your mother is present with us. E nós sabemos, Senhor, que ainda hoje a sua mãe está presente conosco, Doing what she did at the marriage feast of Cana. fazendo o que ela fez na festa de Canaã, Bringing the needs of your people to your attention and love. trazendo as necessidades do seu povo And Lord, para o seu amor e a sua atenção. Lord, we want to make this prayer in a special way to the intercession of each one's guardian angel. E nós queremos, Senhor, fazer essa oração de uma forma muito especial, com a intercessão do anjo da guarda de cada um. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. And now finally, join both your hands with one another. E agora, finalmente, vamos nos dar as mãos. Remove your hands and join your hands, both your hands with one another. Dê as mãos. And now we will pray in the Spirit, E agora nós vamos orar em espírito, because we do not know really what to pray for or how to pray. porque nós não sabemos o que rezar e como rezar. Even as these 5 days, I do not know really what to pray and how to pray. Mesmo nesses 5 dias nos atendimentos, eu nunca sei o que rezar e como rezar. But when we prayed with the Spirit, things happen. Mas quando oramos no Espírito, as coisas acontecem.
Ia malashala Maria Kala malashala Maria Kala malashi. Ia malashala Maria Kala malashala Maria Kala malashi.